Fala galera, diretamente da Arena da Baixada para trazer as últimas informações do Flamengo e infelizmente as últimas informações que a gente tem sobre a derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense por 2-1 aqui na Arena da Baixada. O Flamengo teve a possibilidade de encostar na liderança, conquistar os 3 pontos e continuar na briga pela liderança, mas infelizmente o Flamengo tropeça mais uma vez em mais uma decisão. A gente vinha falando que cada jogo agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro seria uma decisão e o Flamengo tropeçou mais uma vez. E hoje meu principal questionamento, a minha crítica vai às mudanças que o Rogério Ceni fez em campo. Inacreditável ele ter mantido o Vitinho, que estava péssimo. O Vitinho não estava bem em campo, não entrou bem, não começou a partida bem. Ele que substituiu, vamos dizer assim, entrou no lugar do Bruno Henrique. O Bruno Henrique que estava suspenso, cumprindo suspensão por conta do 3º cartão amarelo. E por isso o Rogério Ceni escalou o Vitinho para atuar nessa vaga que surgiu por conta da ausência do Bruno Henrique. Infelizmente o Vitinho não estava bem, entrou mal, não conseguiu criar jogadas, não conseguiu construir nenhuma jogada, principalmente com o Gabigol. Inclusive o Gabigol reclamou bastante com o Vitinho por diversos momentos. O Gabigol reclamou bastante porque a bola não chegava no Gabigol, a bola não chegou em nenhum momento no Gabigol e isso foi motivo de muita reclamação do jogador. Ele que está acostumado com a dupla do Bruno Henrique, com um jogador que combina muito, que sabe muito bem, entende muito bem do Gabigol, da forma como o Gabigol joga. Eles dois se completam bastante, inclusive já até falaram isso, e com o Vitinho hoje não estava dando certo nenhum momento. Depois o Rogério Ceni optou por trocar o Gabigol, optou por tirar o Gabigol no lugar e colocar o Pedro. Complicado porque o Gabigol, a gente sabe da importância desse jogador para o Flamengo, a gente sabe o quanto o Gabigol traz energia, traz garra, pilha o adversário, e o Rogério Ceni optou por tirar o Gabigol para colocar o Pedro. Só que não dá para entender quando o Rogério Ceni faz isso e minutos depois coloca o Rodrigo Muniz, também é um outro centroavante, também é um outro atacante. Não dá para entender as mudanças que o Rogério Ceni fez. Ele tirou o Everton Ribeiro, que também teve uma outra atuação péssima. O Everton Ribeiro parece que, infelizmente, esqueceu o futebol, não está conseguindo desempenhar um futebol bom, um futebol que a gente estava acostumado, né, com o futebol do camisa 7 do Flamengo, que sempre tinha uma regularidade muito boa, era sempre um jogador muito acionado, e todas as bolas que o Everton Ribeiro tentou hoje, ele não acertou quase nenhuma. Ele foi muito, muito mal nesse jogo contra o Atlético Paranaense e também foi substituído. Ele foi substituído pelo técnico Rogério Ceni. No entanto, a substituição do Gabigol com o Pedro não dá para entender a partir do momento que o Rogério Ceni coloca o Rodrigo Muniz, que também é um outro atacante. E aí entra o questionamento: Gabigol e Pedro não podem jogar juntos? Rogério Ceni, quando chegou ao Flamengo, disse que Gabigol e Pedro poderiam jogar juntos. E por que agora não escalar, não botar o Pedro e o Gabigol para jogarem juntos? Não faz o menor sentido. Inclusive, o Gabigol não gostou de ser substituído. Eu filmei, eu gravei quando o Gabigol estava saindo do campo, quando ele estava indo para o banco de reservas, e ele reclamou, ele gesticulou bastante com o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni retrucou também. Aliás, nem deveria ter estado naquela vez. E agora você vai conferir a coletiva de imprensa que vai acontecer. E agora você vai conferir a coletiva de imprensa com o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, e eu fiz justamente essa pergunta: se houve algum desentendimento com o jogador. Você vai conferir essa e outras respostas do treinador da equipe rubro-negra após a derrota para o Atlético Paranaense por 2-1. A pergunta é da Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro-Negro. Boa tarde, Ceni. Você tirou o Gabigol para colocar o Pedro. O atacante até saiu reclamando quando foi substituído e depois colocou o Rodrigo Muniz. Houve algum desentendimento com o camisa 9 no momento da troca? Em absoluto. O Gabriel, quando saiu, reclamando que ele deu muitas opções e que não recebeu essas bolas em profundidade. E realmente nós tivemos algumas chances, né? Tanto o Vitinho, Everton, os meias
de pifar ele, que é a jogada forte que ele tem, que é o facão, e ele não conseguiu receber essa bola. Nós optamos por um jogador mais de referência, que é o Pedro, para tentar proteger essa bola, com a chegada dos meias para fazer a finalização. E depois, já no final do jogo, nós abrimos, antes tirando o Everton para colocar o PP, jogadores de características parecidas até, e no final colocando o Mateuzinho para ser um ala, chegando bem no fundo, aí com o Muniz e Pedro para ter um peso maior na área, mais a chegada dos dois meias, a chegada do Diego, a chegada do PP jogando por dentro, e o Michael para construir jogadas individuais pelos lados, com dois centroavantes de área. O Muniz tem uma característica que é, ele entra na área, mas ele consegue ter força para voltar, recompor pelo lado do campo quando necessário. Por isso a opção desses dois jogadores, porque no momento, perdendo o jogo, no final do jogo, nós tentamos ter dois jogadores de área. Única e exclusivamente isso, mas zero de problema, de reclamação. Reclamação porque a bola não chegou a ele. E eu até dei razão a ele, realmente, porque poucas vezes, quando foi acionado, escapou demais a bola correu demais, o goleiro chegou, nós não conseguimos encaixar esse passe no facão que ele fez durante o jogo inteiro. Pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Ceni, na última coletiva, você afirmou que no momento não vê a possibilidade de Gabigol e Pedro jogarem juntos. No jogo de hoje, você tirou o Gabigol para colocar Pedro mais uma vez. Logo em seguida, colocou o Rodrigo Muniz em campo, que joga na mesma posição que Gabriel atua. Qual é o critério que você utiliza nessa escolha? Ele joga na mesma posição porque ele é um 9, um jogador de área. O problema é que Pedro e Gabriel, eu posso colocar os dois juntos, mas eu não tenho a recomposição. Eu não consigo ter a recomposição defensiva, e o jogo ele é no mínimo em duas partes, né? Quando você tem a bola atacando e quando você perde a bola na hora da recomposição. Os dois se esforçam, né? Quebram galho, mas eles não são marcadores de natureza. O Muniz, ele já tem a parte de chegar na área, para o jogo aéreo, para o cabeceio, para a finalização, mas ele consegue fazer um lado do campo, recompor, para que você também não sofra contra-ataques, tente minimizar a chance de sofrer gols. Essa é a maior dificuldade que nós temos. O Gabriel não faz um lado de campo, o Pedro não faz um lado de campo, os dois jogam centralizados. O Muniz ele consegue jogar centralizado, deixar um lateral passando pela direita, deixar um ponta passando pela esquerda, com os meias chegando, mas ele na hora de recompor, ele consegue fazer essa recomposição lateral. Mauro Santana, da Rádio Roquete Pinto. Um sistema defensivo que se mostrou sólido nos dois últimos jogos foi superado 2 vezes pelo Atlético. O que houve? Primeiro, um erro de posicionamento. Na hora que o Nicão faz o cruzamento com a perna esquerda, nós deixamos as costas livres para o jogador do Atlético chegar fazendo a finalização do primeiro gol. E o segundo, uma posse de bola nossa. Nós arriscamos um passe que talvez deveria ter girado essa bola pelo lado e não forçado esse passe pelo meio. Eles recuperaram a bola, deram o contra-ataque e aí fizeram o gol. Então, na verdade, primeiro um erro de cobertura e o segundo uma tentativa de passe um pouco precipitada pelo meio do campo, onde o Atlético rouba a bola e liga o seu contra-ataque. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique dando choque. Rogério, por que o Flamengo desperdiça a oportunidade de encostar na liderança sempre que tem a chance? Porque ele tenta estar na liderança sempre que tem a chance. Nem sempre consegue. Nós saímos para uma viagem, que já é o 8º dia que nós estamos fora. Conseguimos vencer o Goiás, conseguimos vencer um jogo difícil contra o Palmeiras. Hoje era mais uma partida difícil, né? Segunda, quinta, hoje domingo. Infelizmente, nós não estaríamos na liderança, mas nós com uma vitória hoje, nós estaríamos bem colocados para a disputa futura. Agora nós continuamos 7 pontos atrás do Inter, nós temos esse jogo atrasado no meio de semana contra o Grêmio, vamos fazer uma análise melhor quando igualar todo mundo o número de jogos para ver qual é a distância real do Internacional, quais são as chances para as últimas, em jogando o jogo do Grêmio, as últimas 6 rodadas, ainda tem um confronto contra o Inter tem jogos difíceis, nós também temos jogos difíceis, confrontos diretos, eu acho que o campeonato ainda continua em aberto. Claro que uma vitória hoje daria uma possibilidade melhor de sonhar com o título, mas nós vamos trabalhar em busca de chegar no confronto contra o Inter, dependendo desse resultado para igualar o Internacional e na última rodada contra o São Paulo tentar buscar o título. Última pergunta da coletiva, Guilherme da Rádio Bangu. Ceni, por que na maioria dos jogos você tira Arrascaeta e Gabigol? O Arrascaeta no último jogo pediu para sair, fez sinal, o jogador que estava com a posterior já um pouco cansado. Que você não comenta durante o jogo, mas ele mesmo disse que ele ficou 2 dias sem treinar antes do último jogo, então ele vem com cansaço, é um jogador que vem jogando todos os jogos, né? 3 em 3 dias.
E hoje ele saiu no minuto 80, né? Atletas também cansam, e por isso, principalmente esses jogadores de frente que se movimentam muito, tem que marcar pressão, voltar, eles cansam. Por isso, nós temos meias, nós temos o Diego jogando, nós temos o Gerson, que é um jogador de meio campo, que pode ser um meia jogando, o PP, que sabe jogar nessa função. Por ele ter já cansado um pouco, ele sai. Se ele não tivesse cansado, era óbvio que ele continuaria dentro do jogo.